Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gabriel Costa, eu sou mestrando pelo Estudo de Bioquímica Médica e eu estou atualmente como professor voluntário de Bioestatística e Representação Gráfica no mestrado profissional do Estudo de Biofísica Carlos Chagas Filho. Então, a minha conversa hoje com vocês aqui de 10 minutos rapidinho, né? Literalmente, como eu falo bastante sobre estatística, eu tentei aqui propor uma provocação. O que é o valor de P em 10 minutos? Fake news, tá? E aí a gente vai entrar em toda uma viagem aqui sobre isso. O valor de P, historicamente, ele é uma história de fake news científica, só que num modelo mais raiz, tá? Tem esse no culto, né, a significância, a gente tentar achar coletivamente a significância estatística. Tem muitos pesquisadores que sabem que isso enfim, não deveria ser feito, mas enfim, a gente tem isso acontecendo ainda. E aí tem essa publicação aqui, né, como se fosse um ritual nosso, né, um ritual que a gente internalizou, essa questão da significância. Então, o que é o p-valor, né? O p-valor tem como objetivo quantificar o erro aleatório em um estudo científico. Descartando o erro aleatório, a gente pode inferir que o tratamento de intervenção tem um efeito. Veja bem, inferir e não falar com certeza, tá? A gente infere. Então vamos partir de um cenário aqui, de um estudo clínico, um cenário simples onde todo mundo consiga entender, até futuros que estejam assistindo essa conversa aqui pelo YouTube e tal. Vamos partir de um cenário chamado hipótese nula, tá? H0, onde a vacina que está sendo desenvolvida por Covid não tem efeito. Os caras desenvolveram uma vacina que não tem efeito nenhum sobre o Covid-19. Ele é igual ao controle. Num cenário como esse, a gente esperaria que numa amostra, né, no estudo científico, a mesma quantidade de pessoas desenvolveria Covid no grupo intervenção e no grupo controle. Se fosse exatamente a mesma, isso ia dar um p-valor de 0.99999. Enfim, bastante compatível aí com o que a gente chama, né, de hipótese nula. É bastante compatível com um cenário onde a vacina não tem efeito, exatamente igual ao controle. Mas é muito difícil acontecer na realidade, né? Porque quando a gente está fazendo estudos científicos, a gente está trabalhando com amostras de uma população, que é um conceito abstrato. E nisso, toda vez que a gente faz o estudo, a gente faz réplicas desse estudo, por exemplo, a gente tem erro aleatório. Então, digamos que a gente refizesse o estudo e desse 40% Covid na vacina e em torno de 50% de novo no grupo controle. E isso já dá um p-valor mais baixinho, se a gente fizer aqui um Q² simples, tá? Digamos que repetindo o experimento, se a gente fizesse o experimento e desse 30% 30% só desenvolveu Covid no grupo vacina e 48% no grupo controle. Opa, isso já é um P de 0.006. Então a gente diz que a probabilidade desse resultado ao mais extremo acontecer, dado que a hipótese não é verdadeira, dado que a vacina não tem efeito, é de apenas 0,6%. Então é bastante improvável que o erro aleatório tenha afetado os resultados e, portanto, a gente pode inferir que a vacina tem um efeito sobre o Covid-19. Se o resultado fosse mais discrepante ainda, a gente encontraria um valor de P menor ainda, tá? Então, mais improvável ainda seria do erro aleatório afetar os resultados, consequente do processo amostral. Então, o que acontece, né? Então, acho que eu expliquei o valor de P, sei lá, em 1 minuto e meio, 2 minutos. Quando P é menor do que 0.05, dizemos que os resultados são improváveis de terem acontecido por erro aleatório consequente do processo de amostragem, num cenário onde o tratamento não tem efeito, que é a hipótese nula. Então, é provável que o tratamento tenha um efeito, que é a hipótese alternativa. É provável que, tá? Que é a gente dizer que é o resultado estatisticamente significativo, né? Partindo de certos pressupostos, né? Como eu estou dizendo, partindo da hipótese nula e tudo mais. Isso é compatível com uma visão da estatística frequentista chamada de, enfim, interpretação de Neumann-Pearson, tá? Onde a gente tem uma hipótese nula e uma hipótese alternativa, e o que vale é o p-valor passar de um ponto de corte para a gente
rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. E aí, basicamente a hipótese nula não existe diferença, não existe correlação, não existe variação, né, naquele teste estatístico que você está fazendo. E naquelas duas variáveis que você está associando. E a hipótese alternativa é que existe diferença, de que existe correlação, de que existe variação, de que existe um efeito de uma forma mais geral. Tá? Também, na verdade, o p-valor ele mede a compatibilidade ou a plausibilidade dos dados contra a hipótese nula. Se ela for muito incompatível, se os dados forem muito incompatíveis se a hipótese nula for muito incompatível com os dados, a gente pode ficar com a hipótese alternativa, tá? Porque se a hipótese nula é verdade na população, se o efeito é zero na população, amostras, né, vão girar em torno do zero, vão girar em torno da ausência de diferença. Então, se a gente encontra valores muito extremos, que dão p-valores muito baixos, a gente diz que quanto menor é o valor de p, né, quanto mais extremo é o valor encontrado, menos compatível a gente tem que os nossos dados são com o modelo da hipótese nula. Isso é mais de acordo com uma visão fischeriana do p-valor, que ele diz que o p-valor deveria ser reportado não somente se ele passa ou não um ponto de corte, e sim interpretado de forma contínua. A gente dizer exatamente qual foi o nosso valor de p encontrado, e isso diz pra gente a medida de compatibilidade, tá, que os nossos dados têm com esse modelo da hipótese nula. E aí existia na época um racha, né, entre o Pearson e o Fisher, dois grandes estatísticos. E o modelo que a gente adotou hoje em dia é um misto entre os dois, tá? Sem pensar muito, sem ler com muito cuidado o que eles escreveram. Por isso que eu falo que é fake news, tá? O que a gente tem hoje, né, se chama Null Hypothesis Significance Testing. Tem pessoas colocando só P menor do que 0.05, sem fazer um cálculo de tamanho da amostra antes, e aí vai contra o que Pearson falava, né? Você tem como ter a hipótese alternativa, ela é centrada em um efeito. Tem pessoas que utilizam o cálculo do tamanho da amostra, mas reportam exatamente o valor de P. Então você tem um misto, porque o valor de P ele foi mal interpretado historicamente pelos pesquisadores. E isso é até hoje, tá? E a coisa mais gritante é que nenhum dos caras, tá? Apesar deles discordarem muito, nenhum dos caras falava que precisava ser um ponto de corte de 0.05. Isso foi adotado por convenção, talvez por laziness mesmo, né? Ou por, sei lá, por não terem interpretado corretamente o que os caras estavam dizendo. A informação ter sido espalhada de forma fake, né? De forma errada. Todos eles discordavam muito, tá? O Nyman Pearson com o Fisher, mas eles concordavam que não tinha um valor único, um ponto de corte que você, enfim, não tinha que ser 0.05. E aí todo mundo começou a usar 0.05. E aí Cohen, mais pra frente, ele falou, já que todo mundo usa, um poder de 80% seria interessante para os estudos científicos. E isso é o que é considerado como o bom padrão estatístico que a gente tem hoje em dia na literatura publicada. Que é o poder de 80% e tudo mais, estudos com um bom tamanho da amostra. Só que fazendo isso, você está assumindo ainda que o falso positivo, ele no fundo, ele é menos crítico do que cometer um falso negativo. O falso positivo é você falar que existe uma associação quando ela não existe. Isso explica a parte das fake news que a gente tem em ciência? Eu acho que sim. Então é isso. Isso que eu queria falar, né? Talvez eu tenha sido um pouco rápido, mas o valor de P ele foi mal interpretado historicamente por nós mesmos, né, pesquisadores. E não dá para ser fast food, né? A estatística ela tem que ser pensada. Na verdade, o valor de P não é a probabilidade do teu resultado. Isso eu falei aqui porque eu só tinha 10 minutos. É a probabilidade da tua estatística do teste acontecer, dado que a hipótese nula é verdadeira. Quanto menor o valor de P, maior a estatística do teste, aqui no Q quadrado lá que eu simulei para os ensaios clínicos, e menor
menos provável vai ser aquele valor dado que a hipótese nula é verdadeira. E não dá mais pra gente ficar fazendo isso aqui, tá? Se a gente continuar fazendo isso aqui, é normal, não é, é discreto, vai para isso aqui, é tipo como se fosse um flowchart de chão de fábrica, a gente vai continuar nesse cenário de fake news científico. Então é isso, obrigado.